Olá, hoje é quinta-feira, 20 de outubro, tudo bom? Vamos ver, gostoso começar assim o programa na companhia de tantas pessoas. Só lembrando que há uns 40 minutos atrás, por volta das 11h50, foi registrado um terremoto de magnitude 5,3 aqui na região Kanto. O terremoto chegou a alcançar 4 graus na escala japonesa em algumas cidades de Ibaraki e Chiba. Segundo as informações, as linhas de trem-bala Tohoku, Hokuriku e Joetsu pararam de funcionar temporariamente, mas já voltaram a funcionar. Bom, hoje começamos o programa falando sobre a última edição da Revista Alternativa, que já está em circulação. Dá uma olhadinha aqui. A matéria principal, Vida de Preso. Vamos conferir. Vida de Preso. Na edição 398 do dia 20 de outubro, a Revista Alternativa apresenta histórias de brasileiros que cumprem pena em presídios no Japão. Durante vários meses, nossa equipe conversou com essas pessoas através de cartas. As histórias mostram como a prisão mudou a forma delas enxergarem a vida. A reportagem especial fala sobre esses crimes no Japão, as mulheres na prisão e o acordo de transferência de presos entre o Brasil e o Japão. São 306 brasileiros detidos atualmente, um número que vem diminuindo, mas mesmo assim continua alto. Outono, confira 10 locais imperdíveis para apreciar a coloração das folhas vermelhas de outono. O espetáculo de cores de outono é chamado em japonês de Koyo. Preparamos uma lista com parques, templos e cataratas para você conhecer. Incentivo à leitura. Como ensinar seu filho que ler é um prazer? Pesquisas mostram que mergulhar em histórias, sejam elas de ficção ou não, é parte importante do desenvolvimento infantil. Se estiver em busca de sugestões de livros, confira algumas dicas como Malala, Era uma Vez e Bobo do Rei, vencedores do prêmio da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil de 2016. Como estávamos falando, a leitura estimula a imaginação, aguça a curiosidade e ajuda no desenvolvimento da linguagem, tanto escrita como oral. Quem fala isso pra gente é Roger Mello, ilustrador, autor de livros e vencedor de vários prêmios nacionais e internacionais, inclusive o Hans Christian Andersen, também conhecido como Nobel da Literatura Infanto-Juvenil. Não adianta empurrar o livro para uma criança como se fosse um remédio, diz Roger Mello. A coisa mais importante é que ela goste do assunto. Ilustrador e autor de livros reconhecidos internacionalmente como Carvoeirinhos, Vizinho, Vizinha e Meninos do Mangue, ele mostra na prática que é possível fazer uma criança gostar de ler sem forçar a barra. A convite da Livraria Internacional da Literatura Infantil, Mello esteve no Japão para uma série de palestras e oficinas. Em Tóquio, os eventos foram realizados na biblioteca que fica dentro do Parque Ueno. As salas cheias são a prova de que o trabalho deste brasiliense conquistou o respeito de leitores desse outro lado do mundo. Crianças e pais aprenderam também a fazer seus próprios livros. Esse menino caprichou na escolha das cores, alegres e quentes. Axé foi a palavra que ele escolheu para resumir sua obra. Tanta criatividade das crianças deixou impressionado o ilustrador. Para os meus amigos brasileiros que vivem no Japão, acabamos de fazer uma oficina sensacional, integrando todas as artes, uma iniciativa da Biblioteca Internacional de Literatura Infantil e Juvenil, com os museus do Parque Ueno. Então a gente vê as pessoas trabalharem com a arte de uma maneira bastante ampla, e pais e filhos sem se fazer diferença entre idades. Com mais de 100 trabalhos publicados em livros ilustrados e cerca de 20 obras próprias, Mello ensinou que um livro não se resume apenas em palavras. Imagens e, acima de tudo, a criatividade é que vai fazer com que a criança se interesse pelo livro. E mais, quando o assunto é realmente interessante, o livro que é livro acaba sendo esquecido, porque mente e coração estão mergulhados em outro mundo. Lindo, não? Agora deixa eu dar um alô aqui para todo mundo aqui que está dando um alô para o programa. Tadashi Yukimoto, terapeuta Ieda Kaneda, Hinata Maria, Elaine Morena,
Tanta gente aqui. Olha, tem pessoas de Brasília, da terra do Roger Mello, aqui também mandando abraço. Obrigada, gente. Vamos conferir agora as principais notícias no site da Alternativa Online. Em Tadime Gifo, um brasileiro de 47 anos foi preso por dirigir sem carteira de habilitação e se envolver em um acidente de trânsito. 2 pessoas ficaram feridas. Edilson Tanabe fugiu sem prestar socorro às vítimas. O Japão discute uma lei que deve liberar a transmissão das emissoras de televisão em tempo real na internet. Até agora, apenas os aparelhos com a tecnologia OneSeg podem fazer isso. A medida deve provocar mudanças também no sistema de pagamento da emissora NHK. Em encontro com o presidente Michel Temer, o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, disse que o Brasil representa uma grande oportunidade de investimentos, principalmente no campo da infraestrutura. Com cerca de 700 empresas japonesas no Brasil, Temer reforçou o esforço para ampliar os investimentos. Aqui as pessoas que acompanharam essa nossa matéria aqui do Roger Mello, falando Francis, falando que legal Roger Mello em Ueno, Tóquio. Em relação à matéria principal da revista alternativa que a gente citou, o Carlos Ishihara falando, né, 300 presos é uma vergonha. Bom, a gente vai continuar aqui. Também temos mais notícias em destaque na mídia nacional. Temos, por exemplo, o suicídio de um funcionário de cerca de 40 anos da Central Elétrica de Kansai, que estava responsável pelos testes de segurança da usina nuclear de Takahama, em Fukui. O Sindicato de Normas Trabalhistas reconheceu o caso como excesso de trabalho. O funcionário fazia mais de 200 horas extras por mês. Vamos ver agora como está a cotação do dólar. Na Bolsa de Valores de Tóquio, o dólar chegou a cair até 103,34 ienes essa manhã, com o início do debate entre os candidatos à presidência nos Estados Unidos. Por volta das 11 horas, estava cotado em 103,60 ienes. No Brasil, o dólar fechou no dia 19, cotado em R$ 3,16, o menor nível em 2 meses. Olá, Silvia Furutani, minha xará, de Nagano, Kumagane, Van Marques, de Salvador, Bahia, Hélio Shigeu Ueda. Olha só, ele está convidando a gente para ir para Totig ver o Koyo. Vamos lá. Lembrando também que no programa de ontem, muitas pessoas comentaram sobre a visita do Temer ao Japão e também sobre a pena de morte. Parabéns para Carla Sayonara Mota, que recebeu o maior número de likes sobre a pena de morte. Ela escreveu assim: pena de morte no Brasil, precisamos antes de uma reforma política e jurídica. Muitos inocentes seriam mortos enquanto os infratores continuariam livres, como sempre acontece. Fique agora com as informações da Agência de Meteorologia. A chegada de uma frente fria deixa o tempo instável em Hokkaido, com chuva e neve no norte da província. Previsão também de ventos fortes. Entre as regiões Kanto, Chugoku e Shikoku, previsão de tempo ensolarado. A temperatura também deve subir. Em Kyushu, o céu ficará coberto por nuvens na maior parte do dia. Confira a temperatura em algumas cidades. Na capital Tóquio, máxima de 28 e mínima de 17 graus. Em Nagano, tempo ensolarado com nuvens esparsas, máxima de 23 e mínima de 15 graus. Em Osaka, máxima de 27 e mínima de 21 graus. Em Hamamatsu, tempo nublado com nuvens esparsas, máxima de 28 e mínima de 19 graus. Em Nara, máxima de 30 e mínima de 27 graus. Dando mais olás aqui para o pessoal que está acompanhando a gente. Mário Cano, tudo bom? Tomiyoshi Tsuchiya, de Saitama. A Débora Lima comentando sobre o funcionário que se suicidou por excesso de trabalho, falando 200 horas extras de exploração não permite o funcionário ter vida social. Edilson Kindi, meu amigo, parabéns, obrigada por assistir aqui o programa. Luiz Lourenço está perguntando, vai ser todos os dias só as notícias do Japão? Bom, basicamente, Lourenço, são as notícias do Japão, mas a gente procura também mostrar outras notícias do Brasil e do mundo. Foi ótimo ter a companhia de todos aqui, a gente vai continuar lendo as mensagens e sabe que tem muitas pessoas vão chegar ainda, mas isso que é legal aqui na Interação na Rede. O Ponto Alternativa volta amanhã, nesse mesmo horário. Esperamos você!